Bom dia, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar, em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículos 19 a 22. Chegaram, porém, uns judeus de Antioquia e de Icônio, os quais, tendo convencido a multidão, apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que estava morto. Os discípulos, porém, se ajuntaram em volta de Paulo, e ele se levantou e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. Tendo pregado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, renovando os ânimos dos discípulos, incentivando-os a permanecerem firmes na fé, dizendo que por muitas tribulações nos é necessário entrar no reino de Deus. Ao meditar sobre esse versículo, o Senhor me levou a refletir sobre se manter inabalável diante do processo de dor. Existem muitas referências bíblicas para falarmos sobre o processo de dor, mas aqui o Senhor nos mostra algo bem típico da época. Mas se pensarmos bem, quem em sua infância nunca brincou na rua ou em algum momento participou de algum episódio onde levou uma pedrada? Eu já fiz isso várias vezes e posso afirmar, uma pedrada dói muito. E não é só no momento, perdura por dias, principalmente se for na cabeça. Então, não tem como mensurar a dor do apóstolo Paulo, quando foi apedrejado e após isso arrastado para fora do lugar como morto. Não eram somente pedras pequenas, mas pedras de todo tipo, e o ataque foi tão intenso a ponto de levá-lo a perder a consciência tamanha dor. Mas, mesmo diante de tamanha dificuldade e dor, manteve sua fé intacta. E isso me levou a lembrar daquilo que ele disse na carta aos Filipenses, capítulo 4, versículos 11 a 13. Não vos declaro isso por estar necessitado, porquanto aprendi a viver satisfeito sob toda e qualquer circunstância. Sei bem o que é passar necessidade e sei o que é andar com fartura. Aprendi o ministério de viver feliz em todo lugar e em qualquer situação, esteja bem alimentado ou mesmo com fome, possuindo fartura ou passando privações. Tudo posso naquele que me fortalece. Tremendo ver isso, porque normalmente nos processos de nosso aperfeiçoamento diário passamos por estes processos de dor, uns mais intensos, outros menos, mas todos geram algum tipo de dor. E isso me lembrou do processo de uma ostra, aquilo que ela passa para gerar uma pérola. A pérola é uma esfera dura, brilhante e de uma beleza inigualável. É o produto do sofrimento de uma ostra que por acaso um grão de areia caiu em sua concha. Como a concha esconde um animal muito sensível, o grãozinho de areia incomoda muito, pois ele fica entre o manto e a concha, causando-lhe grandes dores. Para amenizar a sua dor, Deus lhe brindou com uma substância chamada nácar, que é liberada e envolve o elemento intruso. Ao longo do tempo, vai se formando camadas e mais camadas, até tornar uma esfera que pode ser de 2 milímetros até o tamanho de uma cereja, dependendo da espécie da ostra. A joia, de rara beleza, que é o fruto de um sofrimento, fica pronta para se tornar o adorno das rainhas, princesas e mulheres elegantes. A pérola é o símbolo da pureza e do charme, mas também é o símbolo da superação e do poder de transformar o sofrimento em alegria. Vamos trazer essa realidade para as nossas vidas. O grão de areia são os elementos que ferem as nossas emoções. São as dificuldades, as perseguições, os problemas, as calúnias, os preconceitos e outras coisas que entram em nossos corações e nos ferem. O Senhor Jesus disse no Evangelho de João, no capítulo 10, no versículo 10, o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir.
E eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. E também são dele as palavras descritas no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E também na primeira carta de João, capítulo 5, versículo 4, nos ensina que, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quantos grãos de areia você já teve na vida? Quantas feridas? Quantas situações passou ou está passando? Creio que foram e são muitos. Cada grão de areia foi e é uma oportunidade que você teve e tem de transformá-lo em uma linda pérola. Não despreze os grãos de areia, mas transforme-os em pérolas. O nácar é o amor, é a fé em Deus, são os dons que o Senhor nos deu. Com eles podemos transformar todas as coisas que geram dor em grandes vitórias. O amor que recebemos do Pai e a nossa fé nele faz com que alcancemos a graça e o poder para vencer. O Senhor disse ao apóstolo Paulo na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9: Entretanto, ele me declarou: a minha graça te é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Sendo assim, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repouse sobre mim. Use o que você recebeu do Senhor e transforme o sofrimento em vitória. A ostra só é famosa por causa da pérola que ela produz. A pérola é um tesouro escondido em um molusco pobre e humilde. Jesus é o mais claro exemplo disso que estou dizendo. Não obstante ele ser humilde, não ter nenhuma aparência, era o Emanuel, o Deus conosco. Se Jesus não tivesse passado pela cruz, não receberíamos a salvação. Se Jesus não bebesse o cálice da dor, da renúncia e do sofrimento, não teríamos recebido o perdão. Porém, ele suportou tudo, sofreu tudo por nossa vida eterna. Somos fruto de sua obediência diante de sua dor, como descrito no livro de Isaías, capítulo 53, versículo 5. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele foi um modelo para a sua vida, como lemos no livro de Isaías, capítulo 53, versículo 10. Todavia, o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. A alegria que o Senhor envia agora no teu coração suplanta todo o sofrimento, elimina toda a dor e renova todo o seu ser. Receba, como descrito na primeira carta de Pedro, no capítulo 4, no versículo 13. Contudo, alegrai-vos por serdes participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também vos alegreis e exulteis na revelação da sua glória. Seja um portador de grandes riquezas espirituais. Permita que de sua boca saiam os melhores louvores, a melhor adoração a Deus. Oremos. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, Pai. Graças te damos pelo seu amor. Obrigado, Senhor, pelo seu cuidado. Aqui, Senhor, entregamos as nossas primícias, entregamos estas primeiras horas a Ti, para que o Senhor cumpra e faça o seu querer. E diante disso, Pai, nós, ó Senhor, nós te clamamos. Leva-nos, Pai, a esta revelação dia após dia. Leva-nos a este entendimento e a este discernimento de nos aperfeiçoarmos em Ti e de ter a cada vez mais a Sua palavra revelada em nós. Não aquilo que nós queremos, mas aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Somos gratos pelo seu amor, somos gratos pelo seu cuidado, e por isso nós temos uma certeza
e uma convicção que diante de todo e qualquer problema, diante de tudo e qualquer situação, diante de toda e qualquer dor, o Senhor sempre vai nos mostrar que o Senhor está conosco, que o Senhor é conosco, que o Senhor tem nos fortalecido e que o Senhor tem preparado sempre o melhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Graças te dou, Pai, pela cura que o Senhor está enviando. Graças te dou pela libertação sobre a vida dos teus filhos. Graças te dou, Pai, por tudo que o Senhor tem colocado, pelas essas vidas que hoje necessitam deste amor e estão recebendo este amor, Pai. Muito obrigado, Senhor. Entregamos tudo aquilo que temos e que somos, para que se cumpra e se estabeleça a sua vontade. Assim oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Tenha um dia abençoado na presença do Senhor.